Senhor, e do que é teu nós te damos. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos para a leitura da palavra. Vamos fazer a leitura do Evangelho. Eu peço para a igreja ficar de pé, que está lá em João, capítulo 13, dos versículos 21 ao 30. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Assim é a palavra do Senhor, nós damos graças a Deus. Graça e paz, igreja linda, amada do Senhor. Será que está todo mundo cochilando? Poxa, está chegando a hora, né? Vamos descansar agora, porque mais tarde a gente está acordado. Então vamos ficar ali, vamos pegar esse climazinho gostoso, nessa luz um pouco baixa. Obrigado, Fabrício. Pelo menos eu sei que o Fabrício está aqui, que ele trouxe minha água, mas parece que a igreja está meio que dormindo para mais tarde. Graça e paz, igreja. Boa noite. Alegria, o ano não acabou, está chegando um ano novo, mas ainda é 2024 e Deus ainda pode fazer maravilhas na sua vida ainda hoje, creia. Ele está nesse lugar onde 2 ou 3 se reúnem, ali Deus está. Que acredita, não, isso é jargão crentez, né? Então, poxa, todo crente fala essas coisas, né? Que tem um plano de Deus, que Deus tem um propósito, que Deus pode fazer as coisas. Mas gente, a gente precisa crer, porque não é jargão crentez, não. É promessas do Senhor que está na palavra dEle. Então, se Ele pode fazer todas as coisas a todo momento, eu não preciso esperar pelo novo ano para que Deus possa fazer um milagre na minha vida, não. Eu preciso crer, estar atento, estar esperto, estar se colocando diante de Deus para que Ele cumpra as promessas dEle em nossas vidas. Mas a verdade é que 2024 está acabando, o novo ano está aí, toque, 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 bater na nossa porta. Muita gente nessa época, nesse momento, começa a criar novas expectativas, alguns para que as coisas melhorem ainda mais do que foram esse ano. Esse ano foi massa, muita coisa boa, Deus derramou muito na minha vida, que massa, e também a expectativa é que 2025 seja ainda melhor. Mas tem outros que a expectativa é um pouco diferente, porque esse ano que passou não foi um bom ano, houve muitas perdas, houve muita coisa que não era esperado. Então a perspectiva é que 2025 venha a ser um ano muito melhor por esse que passou. Só que o problema é que se o ano foi bom e eu espero que melhore, ou se o ano foi ruim e eu espero que o ano seja ainda melhor, precisa haver uma coisa em ambos os lados. Existe o que nós precisamos entender é que precisa acontecer atitude. Porque nada vai acontecer se nós não buscarmos ter atitude. Porque Deus não é um gênio da lâmpada mágica que nós esfregamos e Ele sai e atende os nossos pedidos.
Deus, ele é fiel para cumprir, mas tem coisas que nós precisamos fazer para que ele cumpra. Tem promessas de Deus para a nossa vida, mas nós precisamos fazer a nossa parte para que essas coisas aconteçam. Só que tem muita gente que quer um ano diferente, fazendo e vivendo da mesma forma que o ano anterior. Ninguém vai conquistar resultados melhores fazendo a mesma coisa que fez anteriormente. Deixa eu te dar uma má notícia. Você não vai obter o sucesso que você deseja em 2025 se você continuar conservando os velhos hábitos de 2024. Ou você se permite ser moldado pelo Senhor e muda na perspectiva que precisa ser mudado, ou você vai ter um ano de 2025 continuar, eu não trouxe a raposinha no slide, você continuar, ó vida, ó céus, ó hora. Porque a gente fica remugando muitas vezes, mas a gente não para analisar que aquilo que a gente está reclamando, que a gente está resmungando, é porque a gente não buscou fazer por onde para que aquilo acontecesse muitas vezes. Então, de fato, nesse novo ano, deu uma virada de chave, nesse romper de 2024 para 2025. Comece assimilando a mensagem que Deus preparou hoje. Abra seu coração para que o Espírito Santo venha a entrar, restaurar, curar, libertar, transformar a sua vida, para que de fato a sua vida em comunidade, a sua vida em unidade, na família do Senhor, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, possa de fato acontecer conforme Deus preparou para que aconteça. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, hoje a gente vai conversar sobre família, e conversar sobre família, conversar sobre unidade. E o que é que você entende sobre unidade? Eu fui lá pesquisar, curioso ali nos Goguinhos da vida, e a gente encontra lá que unidade é qualidade do que é único ou indivisível. Também designa a união de componentes com uma determinada homogeneidade ou uma identidade. Para nós aqui, eu queria focar que nós precisamos entender que unidade é caminharmos juntos diante de uma mesma visão, diante de um mesmo propósito. Isso é o que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos unidos, caminhando juntos como uma grande família, e somos a maior família que existe. Ah não, como assim, pastor? Minha família só eu, meu pai, eu sou até filho único, nem cachorro, nem papagaio, nem gato tem em casa. É, filho, mas você pertence à maior família do mundo, que é a família de Jesus Cristo. Essa é a maior família que existe, é a família do Senhor. E Jesus, ele tem um amor inigualável pela igreja. Foi ele que criou. Ele criou a igreja e vem cuidando dela por séculos. Através dos séculos, infelizmente, ao longo da história, nós vemos, infelizmente, muitas situações desastrosas, muitos enganos aconteceram na igreja, coisas que não são condizentes com o que Jesus estabeleceu e criou para que fosse a igreja vivenciasse. Mas nós podemos ver que nos últimos anos há um mover divino. A igreja está voltando sim às suas origens, às suas bases, à fidelidade, ao plano inicial do Senhor. Igreja é um ambiente que deve reproduzir princípios, e princípios fundamentais de acolhimento, de cuidado, de formação. E o que é isso, se não uma família? Uma grande família. Família é aquele que acolhe, que cuida, que forma, que prepara, que envia. Assim era no início. As pessoas se reuniam, e nós precisamos aqui já entender que assim como as pessoas se reuniam lá no começo, nós cantamos aqui Atos 2, vá lá para Atos 2, ali a origem da igreja, as pessoas reunidas, e nós reunidos, igreja não é isso. Isso aqui é um prédio onde nós, as pessoas, a igreja se reúne. E lá nós vamos enxergar que a igreja, as pessoas se reuniam, repartiam tudo o que tinham, e elas eram muito, mas muito avivadas. Os pais da igreja mostravam, ensinavam as pessoas, e a igreja crescia, se desenvolvia unida, onde as pessoas, os filhos, eles eram acolhidos, ministrados, amados, e eram enviados para cumprir o seu destino
profético. Essa é a igreja que Jesus criou e que nós precisamos vivê-la. Porém, como toda família, temos sim alguns percalços, temos sim algumas diferenças e problemas para serem corrigidos. Temos diferenças para serem administradas, mas diferenças elas são administradas e são respeitadas, pois unidade não é o mesmo que uniformidade. Precisamos caminhar junto, pela mesma visão, pelo mesmo propósito, mas respeitando que somos diferentes uns dos outros. Nós não somos uma família perfeita, mas precisamos ser uma família que anda na direção do perfeito. Uma família que acolhe, que ama, que cuida e que envia. Uma família que vive de fato em unidade. Por isso o nosso tema hoje é esse. É uma honra, a honra de pertencer a uma família. Porque pertencer a uma família do Senhor é uma honra. Eu me recordo que eu andei, e a maioria das vezes a gente já compartilhou o nosso testemunho aqui, mas tem algumas pessoas que estão chegando, enfim, e eu não quero me alongar nisso, mas uma boa parte da vida eu vivia distante do Senhor. O máximo que eu conhecia eram regras. Eu nunca tinha pego na Bíblia, eu nunca tinha conhecido a Jesus, e eu fui pelo caminho. Nós temos 28 anos de casado, em determinado momento do nosso casamento, eu tomei alguns caminhos que não deveriam ter tomado, quase que o casamento estava sendo arruinado, destruído, e eu não conseguia enxergar, eu não conhecia o Evangelho, até que um dia nós aceitamos um convite, e nesse convite para um encontro de casais, nós nos deparamos e encontramos de fato a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, naquele momento, começou a moldar em nós, um trabalhar em nós, mas para isso foi preciso atitude. E que atitude? Eu precisava de uma família para que pudesse me ajudar nesse processo. Fomos aí que nós fomos levados pelo Senhor, através do nosso filho, que já vivenciava a paz. Chegamos na paz, e como o nome próprio diz, paz, a gente encontrou uma paz naquele lugar. Aquela família nos acolheu, aquela família nos amou, aquela família nos ensinou, e aquela família nos enviou. E eu estou falando do plural, porque foi a minha esposa e a meu filho, a minha família. Aquela família cuidou de nós, enviando, e nós aí participamos da plantação da Zona Norte, e no início, outras famílias junto com nossa família, e nós continuamos a ser amado, acolhido, cuidado, até que chegou o momento de ser enviado para que nós estivéssemos aqui. Veio a plantação de Camaragibe. Então eu estou falando a tudo isso por quê? Porque é uma honra pertencer à família do Senhor. Porque é um local onde nós somos acolhidos, nós somos amados e nós somos enviados para os nossos destinos proféticos, aquele que Deus tem preparado para nós. Eu quero me ater a esse salmo. O salmista diz, lá no Salmo 68, verso 6, ele diz: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o tempo, os dias eram um antes de Ti e outro depois de Ti. Obrigado porque hoje nós estamos aqui celebrando, prestes a celebrar uma virada de ano. Mas para nós, um ano a mais ou um ano a menos não tem importância. Nossa importância é estar sempre presente contigo, Senhor. E eu sei que Tu estás presente em nossas vidas, eu sei que Tu estás presente nesse lugar. Então vem, Senhor, vem ministrando o nosso coração, vem trazendo cura, vem trazendo libertação. Tu conhece cada filho e filha Tua nesse lugar, faz o Teu mover, faz o Teu agir. Nós não precisamos esperar pelo novo ano, não. Nós cremos que todo instante, a todo momento, Tu estás cuidando de nós. Então vem, continua o Teu processo em nossas vidas. Ministra a Tua poderosa palavra, que nós possamos entender a importância de viver em família, na Tua família, Senhor,
em unidade, amando, acolhendo, cuidando e enviando, Senhor. Vem, tu tem liberdade, tu tem livre acesso nesse lugar. Faz o teu mover, o teu agir, o teu querer. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, Senhor, sejam agradáveis a ti, Pai. Tu que és a minha rocha, o meu redentor. Amém. Meus irmãos, olha, sejam bem-vindos à sua casa. Essa é a Igreja Anglicana Camaragibe, ou simplesmente, como carinhosamente chamamos, Anglicana Camará. Essa é a sua casa em Camaragibe. Esse é um ambiente, a família do Senhor, que se reúne, que compartilha a comunhão, o amor, em unidade. O texto do salmista lido, ele nos traz a reflexão desse dia. Ele diz: Deus faz com que o solitário viva em família, e não somente frequente o ambiente da família aos domingos. Foi Ele quem convidou. Ele convidou a todos nós e pagou o preço para isso. Quem vivencia uma família pertence, ele não só frequenta. Você já teve a experiência? Eu já tive a experiência de vivenciar, já tive a experiência de fazer, de alguém te chamar para ir para algum lugar, e você não poder ir, e assim, poxa, eu não vou não, estou a fim de ir, mas eu estou assim, sabe, o bolso está meio vazio aqui, e eu não estou muito a fé, eu não posso ir não. E mesmo assim, a pessoa que te chamou, aquele amigo, não, vamos que é o banco. Você já vivenciou essa experiência na sua vida? Eu já vivenciei diversas vezes. Antigamente eu tinha vergonha. Ah, não vou não. Aí vinha com uma desculpa, né? Não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo. Não, tinha vergonha não. Olha, eu não vou não, porque até eu estava afim de ir, mas eu estou meio desprovido. E aí aquele amigo diz assim: oxe, vamos embora, rapaz, não estou chamando, sou eu que pago. É muito massa quando isso acontece. Não só para a gente que desfruta daquele momento, mas é muito massa quando a gente está do outro lado. Quando a gente convida alguém que não, eu estou meio desprovido, e a gente diz assim: não, vamos, que eu quero fazer essa ação contigo aqui, eu quero desfrutar com você. Porque a Bíblia fala, melhor dar do que receber. Então quando a gente faz isso, a gente se enche de alegria, porque a gente está exercendo aquilo que Deus fez conosco, porque foi isso que Jesus fez. Nós não tínhamos condições de habitar nessa família, de sermos perdoados por todos os nossos pecados. Nós vivíamos distante do Senhor, éramos inimigos do Senhor por causa da nossa vida pecaminosa, e nós só fomos incluídos nesse ambiente de graça por causa do favor de Deus, por causa desse amigo chegado, Jesus. Ele veio, Ele nos chamou e Ele pagou por mim e por você. Nosso amigo, Jesus, pagou o preço na cruz por nós, para que nós pudéssemos viver em família. Aquelas pessoas que decidiram viver dentro do ambiente, porém de uma forma diferente, uma forma de não se sentir pertencido, de viver na família, mas como se não faz parte da família. E o texto lido hoje por Marcília nos mostra que dentre os 12, havia 2 pessoas que eram totalmente diferentes. Na mesma situação, no mesmo ambiente, mas 2 pessoas que eram totalmente diferentes. O texto lido hoje nos mostra que João reclinava a cabeça no peito de Jesus, gente. Você já imaginou o que é isso? Ser um discípulo que você reclina a cabeça, deita e recebe o afago de Jesus. O texto fala lá no seu verso 23 que João reclinava em Jesus. Só que o mesmo texto que fala de João, que reclinava em Jesus e escolheu ouvir pelo coração que batia em Jesus, porque você está reclinado ali, você vai ouvindo, é como se você estivesse ouvindo o coração de Jesus, sabe, o coração de Jesus falando com você, a experiência que João viveu, e você pode vivenciar essa experiência.
Mas só que nesse mesmo texto fala de um tal de Judas. E Judas, no verso 30, encerra ali o texto. Ele preferiu sair da mesa para atrair Jesus. Ele tinha a escolha de decidir se arrepender naquela hora, mas ele preferiu sair da mesa e cumprir o destino. Judas traiu Jesus com um beijo. O pastor Chris Vallotton, ele diz que muitos desejam intimidade, porém sem firmar alianças. Tem muita gente que busca Jesus, querendo estar um pouco mais próximo de Jesus, mas não quer firmar aliança, porque qualquer hora ele não quer compromisso, qualquer hora ele sai e vai para distante do Senhor. São dois tipos de relacionamentos diferentes que a gente enxerga aqui. Pessoas que estavam no mesmo ambiente, tanto João como Judas, eles estavam ouvindo a mesma coisa de Jesus, sendo cuidado pelo mesmo Jesus. Eles comiam e partilhavam da comunhão com o mesmo Jesus. Mas o coração de um era totalmente diferente do coração do outro. Aí está um dos maiores, se não o maior problema de uma família. É a falta de unidade. A falta de unidade destrói uma família. E é por isso que é fácil entender o plano do diabo. O plano do diabo, ele é simples. Tudo que Deus quer prosperar, o diabo quer destruir. E começa pela família. Deus quer prosperar a família, Deus quer prosperar a igreja. É por isso que no meio disso nós teremos que militar contra o espírito de Judas. Precisamos afastar o espírito de Judas no meio da família do Senhor. Olha, 3 coisas nós precisamos entender que a gente aprende a viver em igreja. É na igreja que a gente aprende a viver em unidade. Na igreja a gente aprende a viver em unidade. Não será produtivo viver com um braço mecânico, não conectado ao corpo. Você precisa estar conectado. Nós somos o corpo de diferentes membros e cada um faz a sua parte. Por isso a importância das diferenças, porque elas não separam, elas se unem para que o corpo seja saudável e caminhe. É por isso que precisa haver unidade, onde todos se juntam, respeitando e amando e cumprindo o propósito e a visão do Senhor para avançar. Mas outra coisa que aprendemos a viver na igreja é a santidade. E nós precisamos ter a percepção de que a falta de santidade prejudica um todo. Porque nós estamos todos interligados. E o seu pecado não só entristece, como machuca as pessoas que estão próximas de você. Eu trouxe um destaque aqui, Acã. Acã, a gente vê ele lá em Josué, no capítulo 7. Acã, ele foi descendente de Zerá. E ele cometeu o pecado de desobedecer a ordem de Deus. Ele roubou as coisas que não lhe pertenciam. Deus deu ordem clara e ele desobedeceu. E ele roubou a capa da Babilônia. Ele roubou 2,4 quilos de prata. Ainda uma barra de 600 gramas de ouro. E ele pensou que tudo aquilo ia ficar escondido. Mas Deus, ele enxerga tudo. E qual foi o resultado do pecado de Acã? Resultou castigo para todo o povo de Israel. Eles foram derrotados quando tentavam conquistar a cidade de Ai. Depois disso, ele e toda a sua família, quando foram descobertos, foram apedrejados até a morte. Nós precisamos entender que a nossa falta de santidade pode sim prejudicar todos ao nosso redor. Precisamos viver em santidade. E isso acontece na igreja. Outra coisa que eu aprendo com a igreja, além da unidade, além da santidade, é a aceitação. A aceitação, gente, esse é um ambiente de aceitação. Não existe ali na porta, ou alguém encontrou ali na porta uma lista de requisitos
Ó, só pode entrar aqui quem tiver vestindo a calça assim, quem tiver com uma blusa assim, quem tiver com o cabelo assim, que de brinco não pode entrar, tiver assim não pode entrar. Não tem pré-requisito, por causa de roupa, de estilo de cabelo, de cor de pele, de status sociais, não. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. É assim que se começa a construir uma família. Assim começa um projeto para que ela dê certo. E é isso que Deus deseja. É o plano dele para todos nós. É um plano para dar certo. Pois somos a sua igreja, a família do Senhor, que vivemos e devemos andar em unidade. Que honra é viver nessa família. Agora, viver nessa família existe consequências. E a primeira consequência que eu preciso entender é que a honra de pertencer a uma família confere a mim, confere a você um nome. Um nome. Ela nos dá um nome. Nome é a marca de todos nós. Nome é aquilo que nos identifica. Em Lucas 1, verso 31, a gente vê: você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. O anjo apareceu para Maria e disse: olha, você vai ficar grávida e você dará a vida a um filho, e o filho vai ser o filho de Deus. Mas ele disse o nome, ele pôs o nome. O nome traz a identificação. Todos nós, como nascemos, nós recebemos um nome. Não é diferente no reino de Deus, porque todos nós somos um só. Então nós somos chamados por uma expressão cristão. Cristão identifica todos nós que caminhamos com Cristo e participamos do reino de Deus. Espiritualmente falando, você precisa definir a qual parte da família você faz. Eu não sei vocês, mas a minha família se chama Igreja Anglicana Camaragibe. E sabe qual é o meu sobrenome? Camará. Eu não sei qual é a sua, mas a minha é essa. Nós precisamos entender que na família nós temos o nome, pertencemos àquele nome, precisamos honrar aquele nome. Mas a honra de pertencer a uma família confere a você, em segundo lugar, identidade. Identidade. Você tem certeza de quem você é? Tem tanta gente nesse mundo que anda perdido, que não sabe mais nem quem é. Perdeu o rumo da sua vida. Muita gente tem se suicidado porque perdeu totalmente a identidade da sua vida. Olha esse versículo de Lucas. Lucas 1, verso 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. O nome do bebê, a gente viu, seria Jesus, mas ele seria chamado Santo Filho de Deus. A forma como você é chamado define a sua identidade. Como tem gente que ainda hoje carrega marcas, feridas, por causa da forma que foi chamada enquanto era pequeno. Alguns aqui podem ter vivido isso. Alguns de vocês podem ter chamado na sua infância, na sua juventude, de burros. Alguns de vocês podem carregar a marca no coração de alguém ter lhe chamado por muitos anos de incapaz, dizendo que você era um imprestável, que você não ia dar para nada, que você era um insignificante. E você carrega até hoje, tem muita gente que carrega até hoje essas marcas, pensando que isso é a identidade. Ah, eu não vou fazer um concurso não, porque eu não sou capaz, porque eu sou insignificante. Ah, eu só posso trabalhar nisso, porque eu não tenho condições, porque eu sou burro. Você não é o que chamaram você um dia. Você não é aquilo que lhe chamaram você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tinha dúvida, quebre e que seja liberto em nome de Jesus nesse momento. Mas nos céus, o seu nome é Santo Filho de Deus. Você não é burro, você não é incompetente, você não é aquela pessoa que não tem condições para nada, não.
Nos céus você é conhecido como Santo Filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem uma herança celestial e não terrena. Você não deve viver baseado no que a terra diz a seu respeito, mas no que o céu fala sobre você. Teu nome está lá escrito no livro da vida, se você já entregou a Jesus a sua vida. Olha, o diabo nos dá apelido, mas só Deus nos dá identidade. Isso é tão profundo, meus irmãos, que eu quero compartilhar aqui com você algo que só quem é íntimo meu é que sabe. Eu aprendi uma coisa acerca dos apelidos. Eles duram um certo tempo. Depois, quando eu era criança, já na minha juventude, o meu apelido era Palavrada. Dá para imaginar já, né? Sabe por quê? Era palavrada? Porque cada 10 palavras que saía da minha boca, 11 eram palavrões. Meu Deus, mas essa era a realidade. Hoje em dia, ninguém mais me chama assim. Sabe por quê? A minha maturidade validou meu nome. Quando eu encontrei Jesus, Ele me deu nova identidade. Eu agora sou filho amado de Deus, aleluia por isso. Então, saia, quebre, em nome de Jesus hoje. Se um dia lhe colocaram um apelido que você carregou por décadas, quebre em nome de Jesus. Você é filho amado de Deus. No Senhor você tem identidade. Você é chamado por filho de Deus, não pelo que o mundo te define. Talvez o mundo, as pessoas nunca irão mudar a forma com que elas te chamam, mas a sua maturidade vai aceitar o que os céus dizem ao seu respeito e mudar a sua realidade de vida. Mas continuando, a honra de pertencer a uma família confere a você, em terceiro lugar, aceitação. Aceitação. Você tem dificuldade de ser aceito pelas pessoas em diversos lugares que você vai? Olha o que esse texto de Lucas diz lá em 3. Lucas 3, verso 22. Então veio uma voz do céu e disse: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Nesse ambiente, você é aceito como você é. Se você tem algo a ser tratado, a aceitação significa que nós vamos te ajudar nisso. Mas queremos te levar ao entendimento de que pertencemos a esta família, mas com a nova vida, algumas práticas elas precisam ficar para trás, porque elas irão te prejudicar na caminhada. Um pastor das Bahamas chamado Miles Moore, ele diz que você só conseguirá avançar para o seu futuro quando abandonar o seu passado. A aceitação não significa que não vamos alinhar você ao propósito. Vamos ajudar para que você enxergue, encontre o propósito do Senhor para caminhar. A aceitação e o amor que temos pelas pessoas vão nos levar sim a confrontar, a alinhar, a ajustar e a falar para ela o que preciso for falar. Porque quando não se ama, se despreza. Então é em família que a gente chama a pessoa para perto e diz: olha, meu irmão, essa tua caminhada nessa área aí, tu não está vendo que está te prejudicando? Está te prejudicando o teu casamento, está prejudicando a tua vida, pode te levar a perder o trabalho. Meu irmão, abandona isso aí, velho. Isso não está condizente com a palavra do Senhor. Deus tem tanta coisa para você. Você não julga a pessoa, você mostra: olha, eu estou aqui junto contigo. Se preciso e tu quiser, vamos orar junto, vamos fazer um propósito junto. Vem cá, a gente dá a mão, a gente caminha junto para que a pessoa do Espírito Santo ela seja recuperada, ela seja trabalhada, ela seja transformada. Porque nós não transformamos ninguém, nós só caminhamos junto com a pessoa para que o Espírito Santo possa transformá-las. Então nós como família somos chamados a isso. Porque do contrário, as pessoas vão olhar, é isso que o mundo faz, e vão deixar você cair, quebrar a cara.
E quando você cair e quebrar a cara, elas simplesmente vão virar as costas, vão apontar, rir e virar as costas e deixar você lá. É isso que o mundo faz. Mas nós não pertencemos ao mundo, pertencemos à família do Senhor. Por isso nos preocupamos uns com os outros. Não para apontar, não para acusar, mas para caminharmos juntos, para suportarmos uns aos outros. Não é o suporte que o mundo dá, eu tenho que aguentar essa mala. Não, é o suporte de dizer, olha, esse ombro aqui está para caminhar junto. Vem cá, se precisar eu te carrego nos ombros e juntos nós vamos superar essa tua adversidade. Por isso, desprezar as pessoas não é nosso papel. Nosso papel é amá-las. Mas ainda, a honra de pertencer a uma família confere a você valorização. Confere valorização. Você tem se sentido valorizado na sua vida? Jesus disse lá em Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas ao pobre. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus recebeu um nome, recebeu uma identidade para fluir em seu chamado. Você recebeu um nome, você recebeu uma identidade, porque você tem um valor. Você recebeu dons da parte de Deus para fluir dentro da igreja, no reino do Senhor. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu recursos para que você derrame cada dia mais da vida em família para ajudar as pessoas. Meus irmãos, talvez você cresceu sem conhecer alguns valores que você tinha. Se isso aconteceu com você, é para que aqui, nessa casa, junto com essa família, você seja empoderado em nome de Jesus, para cumprir o seu destino profético. Talvez você ainda não conheceu, você não viu, você não enxergou, ainda não teve a visão. É em família, é em comunhão, é em unidade que Deus vai revelar para você aquilo que Ele tem para que você cumpra na sua vida. Um pouco da sua missão dentro da igreja que você precisa entender. Você é restaurado para ser testemunha para uma pessoa. Você é liberto para levar a liberdade a uns que estão presos ainda nesse mundo, presos em vícios, presos em atos que não condizem, presos no mundo da droga. Deus te libertou em alguma área para que você possa ajudar a libertar outros que ainda estão presos. Você aprende aqui a palavra para que você possa levar e pregar as boas novas no seu trabalho, na vizinhança, na sua família, onde quer que você esteja inserido. Você aqui tira as traves dos seus olhos para poder levar nova visão. A honra de pertencer a uma família confere a mim e a você responsabilidades. Nós precisamos ter responsabilidades. Em família nós temos responsabilidades e nós precisamos assumi-las e com zelo. Jesus nos ordenou: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando eu vivenciei o Evangelho, quando eu entrei na igreja, quando eu comecei a vivenciar a igreja, eu comecei a me envolver com a igreja. Em tudo que nós fazemos, sempre tive responsabilidade. Eu, às vezes, Marcília vem conversar comigo e eu venho e o Espírito Santo vem me acalmar, porque isso é uma coisa que eu não consigo administrar. É você vivenciar algo para o Senhor e não ser responsável, não ter responsabilidade. Você não presta um serviço a um pastor, você presta serviço ao Senhor. Tudo que nós fazemos é para Deus. Então tudo precisa ser feito com excelência. E quando eu falo com excelência, não é perfeição. Eu não preciso ser o maior cantor do mundo para poder cantar para Deus. Agora, quando eu estou cantando para Deus, eu preciso dar o meu melhor para Deus. Eu estou desafinado, mas Deus sabe no meu coração que eu estou dando o meu melhor para Ele. Quando falo disso, eu me lembro da mulher que o Senhor estava sentado
dia no templo e as pessoas entregando suas ofertas. E várias pessoas deram vários montes de dinheiro e uma mulher entregou miseráveis moedas. E o Senhor chamou os discípulos e ali Ele ensinou. O Senhor ensina em tudo. Em tudo Ele busca nos trazer ensino, e ali Ele ensinou. Sabe, aqueles ali, eles deram do que sobraram, mas aquela mulher que só entregou aquelas moedinhas, ela foi quem deu mais, porque ela deu tudo o que tinha. Ali não é um ensino simplesmente financeiro, ali é um ensino que nós precisamos entregar a Deus o nosso melhor. Se você está servindo ao Senhor na igreja, entregue o seu melhor onde quer que você esteja. Se você vem durante a semana varrer a igreja, varra da melhor forma possível, porque ninguém está lhe vendo, mas Deus está enxergando o que você está fazendo. Então, se você está no seu trabalho, faça o melhor para Deus. Se você está vendo uma pessoa necessitada na rua, faça o seu melhor para Deus. O que é que você esteja fazendo, se é para Deus, dê o seu melhor. Não para que as pessoas enxerguem, mas para Deus que está olhando o teu coração, Ele possa dizer: meu filho, minha filha amada, está entregando o melhor que ele tem em adoração a mim. Toda família tem responsabilidade, e a nossa é alcançarmos mais uma pessoa para Jesus. E eu amo aquele filme, mais um para Cristo, mais um para Cristo. Eu só digo deixados para trás, né? Depois me lembro do filme que eu só digo deixados para trás, mas até o último homem. E ele compartilha que ele salvou dezenas de pessoas. Ele foi para a guerra sem pegar em uma arma, e ele salvou dezenas de pessoas. E no testemunho dele ele fala no final do filme: eu só pedi a Jesus mais um para Jesus, só mais um Jesus, só mais um para salvar mais um. É o que Deus nos chama. Eu lembro que na minha casa logo cedo eu assumi a responsabilidade das ruas, não eram asfaltadas, muitas casas não tinham nem muro, não tinha muita coleta de lixo passando nas ruas. E eu me recordo que eu limpava o mato, não só da minha casa, mas dos vizinhos. Eu carregava os lixos dos vizinhos. Eu catava ferro velho, era quase todo dia, ia eu e um amigo nos lixos lá, catando ferro velho. Tudo isso para vender e ganhar um trocadinho. Tudo para ganhar um pouco de dinheiro. Comecei a trabalhar há 15 anos. Eu não podia nem assinar um contra-cheque, porque era de menor. Trabalhar em restaurante para poder ajudar em casa. Eu sempre tive, desde novo, o senso de responsabilidade. Nessa casa, gente, nessa família de Deus, Ele chamou todos nós a termos responsabilidade. E a principal delas é que nós precisamos ganhar todas as pessoas que estão perdidas para Jesus. Essa é a nossa maior responsabilidade em família. Você pode fazer da sua forma. Esse não é um chamado de um pastor, é um chamado de todo que é discípulo do Senhor. É um chamado meu e um chamado seu. Você pode fazer isso do seu jeitão, da sua forma, do como Deus te criou, na sua tribo que Ele te colocou para alcançar, no bairro que você mora, do jeito que você é. Você não precisa ser expert em nada, da forma que Deus fez na tua vida. Basta você falar para as pessoas: o Deus que fez isso na minha vida, transformou a minha vida, é o Deus que pode transformar a tua vida. Você pode falar para uma pessoa: talvez eu não consiga alcançar uma pessoa para Jesus, que só você pode alcançar. Esse chamado é de todos nós. A única coisa que você não pode fazer é nada. A única coisa que você não pode fazer é nada. Você não pode ficar parado sem fazer nada. Para o Senhor nós precisamos estar fazendo alguma coisa. Se você for chamado para ganhar pessoas pregando, pregue. Se você for chamado para ganhar pessoas no salão de beleza onde você trabalha, assim o faça. Se você for chamado a ser um empresário, uma pessoa que empreende, é um empresário honesto, um homem ou uma mulher de Deus, que tem influência, que assim você seja, onde quer que você esteja, que você leve o Evangelho do Senhor. O importante é que todos nós estejamos empenhados para que nós possamos ganhar
todas as pessoas possíveis para Jesus. Um dia uma pessoa veio me questionar: pastor, eu não gosto, não acho muito legal essa frase, porque é muito infinito ganhar todas as pessoas para Jesus. É meio infinito, né? Mas nós precisamos trabalhar nessa perspectiva. Olha, vou ganhar todas as pessoas possíveis para Jesus. Vai ter pessoas que eu não vou alcançar, mas eu não posso estar com uma visão, uma limitação, porque com o Senhor a gente não anda limitado. A gente precisa ter um alvo do Senhor. Senhor, olha, todas as pessoas possíveis eu vou tentar alcançar. Claro que a gente não consegue alcançar todos, mas a nossa parte, aqueles que estão ao nosso alcance, a gente vai buscar alcançar a todas as pessoas. Imagina, se cada um buscasse alcançar uma pessoa para Jesus. Eu já compartilhei várias vezes e volto. O Brasil, ele é um país cristão. A sua maioria é cristão. Tem alguma coisa errada. Porque o índice de violência é altíssimo, o índice de divórcio é altíssimo, o índice de suicídio é altíssimo, o índice de roubo é altíssimo, de corrupção é altíssimo. Tem alguma conta que não está batendo. Por quê? Porque tem muita gente que não está cumprindo o seu chamado como cristão, de exercer o amor, o zelo, de fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Mas, por fim, a honra de pertencer a uma família confere a você visão. Visão. Você compreende o que é viver em família? Jesus, ele disse, lá em João 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Essa é a visão que nós precisamos ter de família. Nós somos um. Jesus veio nos ensinar um padrão de relacionamento de família. Como é que uma família resiste à divisão entre os seus? Se tem uma coisa triste, é enxergar, e a gente falou isso aqui no último domingo, que tem pessoas que vão findar agora a rompida de ano, irmãos sem falar com o irmão, pais sem falar com os filhos, filhos sem falar com os pais. A gente falou que foi o momento de quem tinha isso poder quebrar e ser liberto. A coisa mais triste é ver uma divisão na família. E como é que uma família resiste à divisão? Porque não será possível viver uma família em divisão. E sobre isso, Jesus, ele informou, ele afirmou, na verdade, Mateus 12, verso 25, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Portanto, meus irmãos, cuidado com suas palavras, cuidado com as suas atitudes, cuidado com as suas ações. Não queira ser um causador de discórdia na família. Imagina no céu, o Senhor está olhando para você e está dizendo: meu filho, além de fazer o que é errado, ainda está causando discórdia na família. Não permita que o inimigo te use para tentar destruir aquilo que Jesus criou com tanto amor. Não permita. A igreja foi criada por Jesus. Não deixe que a vaidade e o egoísmo dentro de você, que não foi curado para ser liberto, venha trazer discórdia e querer destruir a igreja de Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina algo muito precioso. Em sua carta aos Filipenses, ele disse: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Fazendo o quê? Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de amar, um só Espírito e uma só atitude. É isso que o Senhor espera de todos nós. Uma família precisa ter a mesma visão, caminhar sobre a mesma direção, cumprir o mesmo propósito. Eu hoje estou cheio de... Está falando de família, preciso trazer, né? Aí eu estou entregando a gente tudo aqui. Caiu na Berlina agora, Júnior. E é até bom que ele não está distante, hoje ele está aqui. Certa vez, quando o Júnior, nosso filho, era criança,
Ele não só perguntou a mim, como algumas vezes já perguntou a mãe, mas eu vou colocar como a mim. Ô pai, por que o pai do meu amigo deixa ele fazer isso e eu não? O catoco pequeno querendo fazer algo errado, por quê? O pai do meu amigo deixa ele fazer e o senhor não? E aí, vem o Espírito do Senhor que acalma, não do seu lugar, mas eu respondi mesmo assim. E a mãe diversas vezes: você não é seu amigo e eu não sou o seu pai, eu não sou o pai dele. Você não é o seu amigo, eu não sou o pai dele para dizer como é que ele deve viver. Mas com você é diferente, você precisa aprender. Então desde pequeno o Júnior aprendeu que cada família tem uma visão a respeito de determinados assuntos. Naquele tempo era difícil compreender isso, ele era criança, mas por diversas vezes a gente conversando, ele já relatou depois de adulto e maduro a importância daqueles aprendizados enquanto ele era criança. Como família nós temos o nosso jeito de ser. Decidir permanecer nessa família do Senhor é decidir concordar com a visão para caminharmos juntos para o nosso propósito. É entendermos que devemos caminhar em unidade. Não interessa se eu tenho uma opinião, se eu tenho outra visão, a visão é essa, o propósito é essa, eu preciso caminhar em obediência, em unidade, respeitando as diferenças uns dos outros. Por quê? Porque todos nós somos diferentes uns dos outros, e como eu já falei anteriormente, essas diferenças é que nos unem para a caminhada. Pessoas são diferentes, mas a visão deve ser a mesma. Você é diferente de mim, e tudo bem por isso, se a nossa visão for a mesma para a caminhada do Senhor. A nossa missão é mais importante do que a nossa opinião. Nós precisamos entender isso. Deus tem um chamado para algo muito relevante, e muitas vezes, por causa da nossa opinião, nós gastamos muito tempo falando. Às vezes nós deixamos de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer por causa da nossa opinião, ou deixamos de fazer coisas por pequenas coisas, por algo que aconteceu tão irrelevantes. Às vezes nós somos meninos em determinados assuntos, e Paulo nos alertou: as coisas de menino passaram. Quando nós aprendemos com o Senhor, nós precisamos deixar a coisa de menino para trás e crescer e caminhar. A maturidade nos leva a caminhar, deixando para trás as coisas de menino. Então qual é a sua decisão hoje? O texto do salmista citado diz: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Olha, solitário tem uma casa, caso queira ir, mas os rebeldes, eles viverão em terra seca, em uma vida infrutífera. Nós precisamos entender isso. Nós só podemos frutificar onde nós ficamos raízes. Só é possível ficar raízes vivendo em família, vivendo em unidade. Por isso o convite nessa noite é que você venha fazer parte dessa família, se você não faz. Se você já faz, é que você fortaleça as suas raízes nessa família, porque ela continuará crescendo em nome de Jesus. O chamado para você nesse ano que se inicia daqui a algumas horas é para que você fortaleça as suas bases sólidas na família do Senhor, para que junto em unidade nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Meus irmãos, a missão é grande, mas a família é fiel, ela é forte e ela é resistente, porque Deus disse que estará conosco todo o tempo. Existe uma unção de pertencimento sendo liberada nesse lugar, sobre essa família, eu creio. Em tempos onde as pessoas não querem ser de lugar nenhum, nós ainda queremos dizer que a igreja é um lugar para pertencer, um ambiente de família, um lugar onde se pode viver todas as promessas de Deus. Aleluia por isso.
E antes de encerrar agora, eu quero pedir para que baixe essa luz aqui e eu quero passar um vídeo para vocês. Desliga a luz aqui. Olha o som do vídeo antes. Esse é o nosso novo vídeo de abertura a partir de domingo. Uma família para pertencer. Uma família que vai buscar os novos rumos, os propósitos do Senhor de sempre, e alcançar vidas para Jesus. Mas que vai continuar caminhando em unidade. Novo ano da nossa província. Nós vamos caminhar todos em unidade. Todos os nossos programas vão estar focados para viver a unidade, a comunhão, um só corpo unido para avançarmos, alcançando todas as pessoas para Jesus. Então, se preparem, criem expectativas para um ano promissor que Deus tem para todos nós. Arregace as mangas, porque Deus tem muito para fazer através da vida de cada um de vocês. E eu quero encerrar com esse versículo de Efésios. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus. Quer que esse texto seja verdade na sua vida? Esse é um momento mais do que especial para que você, que ainda não aceitou a Jesus, venha fazer parte dessa família. Se por um acaso você está aqui hoje, um dia se distanciou do Senhor e